Fala galera, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Espero que sim. Gente, eu sou o Ale, do canal Jornada do Empreendedor. E, gente, hoje eu tô aqui para gravar o episódio 16 da minha carteira, certo? Hoje eu vou falar exclusivamente de criptoativos, mais exclusivamente do Bitcoin e do Ethereum que eu tenho na minha carteira. Lembrando que, como eu sempre falo para vocês, a minha carteira é um organismo vivo, certo? E ela vai sofrer diversas alterações de acordo com a estratégia e, obviamente, do conhecimento adquirido aí ao longo, né, da jornada, tá bom? Então, primeiramente, gente, gostaria de agradecer todos os inscritos aí do canal, certo? Já são 6.350 inscritos, tá? Lembrando a vocês que eu tenho diversas playlists aqui, tá? Tem as playlists que eu falo de impressão 3D, a playlist Vamos Filosofar, Vamos Pensar, que eu falo de diversos assuntos diferentes, e tenho a playlist aqui da minha carteira, tá? Onde eu faço os aportes e explico para vocês cada aporte, qual a estratégia por trás, o porquê eu fiz o aporte, enfim, compartilho as mesmas informações que eu recebo, eu compartilho com vocês aqui ao vivo e a cores, tá, gente? E vou mostrar aqui para vocês, vou mostrar aqui a carteira do Rumo ao 100K. Já mudou aqui. Gente, essa é a carteira, que é o projeto Rumo ao 100K em renda variável, tá? Já estamos em 57 mil, tá? Fiz diversos aportes, né, como vocês devem estar acompanhando, e dessa vez eu resolvi excluir o Ethereum e focar somente em Bitcoin, tá? Na minha visão de longo prazo, o Ethereum não se faz necessário e o Bitcoin tem toda a estrutura necessária para acúmulo de longo prazo, tá? Então, galera, eu fiz essa troca de ativos, tá? Tirei o Ethereum e comprei Bitcoin e ainda fiz mais um aporte de R$ 1.000 em Bitcoin, né? Então eu aumentei a minha posição em Bitcoin. Ó, só para mostrar aqui para vocês, eu fiz a compra do Bitcoin, estava em 76 mil aqui, eu fiz mais um aporte, né? Meu preço médio, vamos colocar aqui, ó, BTC BRL, aqui, ó. Meu preço médio tá mais ou menos aqui em cima, ó, tá em 404 mil aí mais ou menos. Deixa eu ver aqui. Ó, 403, certo? Tá 403 mil. Preço atual aqui no investidor 10 é um pouco atrasado, né? Mas, ó, tá parecido. 387 mil, tá? Então, meu preço médio tá mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó, 403, certo? Então, galera, eu resolvi fazer essa mudança devido a diversas informações e leitura, e seguindo aí o pessoal que é especialista, né? Inclusive, eu peguei todas essas informações e compilei em um vídeo e fiz uma apresentação para vocês, tá? Que eu vou soltar agora, vou mostrar para vocês. E depois dessa apresentação, aí eu vou voltar e comentar, tá bom? Então, fica aí com essa apresentação aí agora. Curte aí, compartilha, porque são informações muito interessantes até para quem está começando e tem curiosidade aí no mundo das criptos, tá bom, gente? Então, vou deixar a apresentação rolando e já volto. Fala pessoal, bem-vindos a mais essa análise detalhada. Hoje, com muita energia, a gente vai mergulhar fundo e explorar as diferenças mais fundamentais entre os dois maiores ativos digitais do mercado atual. É super comum o pessoal confundir o papel de cada um, mas na verdade a estrutura deles é completamente diferente. A nossa missão hoje é desvendar a tecnologia e a filosofia que separam o Bitcoin do Ethereum. Vamos nessa? Passando rapidinho pelo nosso roteiro de hoje. Número 1, os dois gigantes. 2, Bitcoin, o ouro digital. 3, Ethereum, o supercomputador. 4, o comparativo prático. E por fim, 5, o maximalismo de Bitcoin. Olha só, o objetivo central do nosso material hoje não é ficar falando de preço ou de especulação, tá? A ideia é olhar através das lentes da tecnologia e da estrutura. A gente quer entender de forma bem objetiva essa divergência técnica real entre as duas redes e, a partir daí, compreender a visão de mundo do chamado maximalista de Bitcoin. Tudo isso sem julgamentos, apenas analisando os dados frios. Então, ponto número 1, os dois gigantes, The Tale of Two Networks. Para a gente realmente absorver qualquer debate ou comparação, o segredo é primeiro isolar as partes. A gente precisa entender a essência de cada rede antes de ver como elas se chocam. Parte 2. Bitcoin, o ouro digital. E aqui a mudança de perspectiva é absolutamente fundamental. Em vez de pensar nesse ativo só como um dinheirinho para transações do dia a dia, a própria estrutura técnica sugere que ele seja visto como um cofre, um repositório de riqueza super seguro. E existem 3 grandes pilares sustentando esse sistema. Primeiro, claro, o pioneirismo. Ele nasceu lá em 2009 com a proposta de ser um dinheiro eletrônico totalmente livre de controle central. Segundo, o foco dessa rede evoluiu para algo muito claro, se tornar a reserva de valor mais imutável e segura do planeta. O ativo definitivo, sabe? E terceiro, sustentando tudo isso, a escassez matemática. É uma regra absoluta, literalmente codificada no DNA dele, que é impossível de ser alterada por governos ou grandes corporações. Tem um dado visual aqui que é bem simples, mas carrega um peso enorme.
94%. Ou seja, a esmagadora maioria de todo o Bitcoin que vai existir no universo inteiro já foi criado e minerado. Resta só uma minúscula fatia de 6% para ser descoberta. O grosso do trabalho já está feito. Traduzindo essa porcentagem aí para um número exato de mercado, a gente tem hoje cerca de 19,8 milhões de Bitcoins em circulação. Essa é a quantidade real de moedas que está se movendo pelas carteiras e corretoras ao redor do globo neste exato instante. Mas o ponto crucial mesmo surge quando a gente contrasta aquele número com esse limite aqui que é cravado no código, 21 milhões. Esse é o teto máximo, é o limite imutável da matemática do sistema. Se a gente subtrair o que já existe desse total, dá para perceber que falta pouco mais de 1,1 milhão de moedas para suprir toda a demanda futura da história humana. E aí vem a pergunta: como o sistema distribui esse restinho de forma justa? Bom, é através de cortes programados chamados de halvings. Por causa desses choques de oferta que reduzem a emissão de novos bitcoins, a matemática nos diz que vai levar mais de 114 anos. Isso mesmo, só lá no longínquo ano de 2140 para a gente conseguir minerar essa última e pequena fração. É a previsibilidade na sua forma mais pura. Avançando para a parte 3, Ethereum, o supercomputador. Aqui, a mentalidade que a gente precisa adotar muda da água para o vinho. Não estamos mais falando de uma reserva passiva de riqueza, mas sim de uma infraestrutura ativa e totalmente programável. A proposta do Ethereum é de uma natureza bem diferente. Lançado lá em 2015, ele atua basicamente como uma infraestrutura tecnológica descentralizada. O grande motor aqui são os chamados contratos inteligentes. Eles são linhas de código que executam acordos de forma totalmente automática e imparcial. É exatamente essa tecnologia que serve como a fundação, as rodovias digitais, para as finanças descentralizadas, o famoso DeFi, e para toda a arquitetura da Web3. Chegamos à parte 4, o comparativo prático. É fascinante ver como objetivos iniciais tão diferentes acabam resultando em designs de sistema que não têm nada a ver um com o outro. Vamos colocar as cartas na mesa de uma forma bem estruturada, avaliando 4 critérios de forma bem imparcial. No propósito, a gente tem de um lado a segurança da reserva de valor do Bitcoin e do outro a plataforma super maleável de aplicativos do Ethereum. Na política monetária, temos o rigor absurdo daquele teto de 21 milhões do Bitcoin contra o modelo mais dinâmico de emissão e queima de moedas do Ethereum. Na validação e segurança, temos o imenso gasto de energia física do Proof of Work no Bitcoin, batendo de frente com a busca por eficiência energética do Proof of Stake no Ethereum. Resumindo a ópera, a dicotomia é super clara. O Bitcoin é focado em ser um dinheiro inquebrável, enquanto o Ethereum almeja ser a própria internet do futuro. O que nos leva à parte 5, o maximalismo de Bitcoin. Quando a gente entende essa diferença profunda nas estruturas, fica fácil compreender por que um grupo significativo no mercado adotou uma filosofia altamente restrita e inflexível. O nosso material base define o maximalismo de forma muito clara. É aquela tese específica que defende que somente o Bitcoin, graças ao seu histórico e design único, possui a verdadeira descentralização necessária para se tornar o padrão financeiro e monetário definitivo do mundo. E olha, o nosso papel aqui não é concordar ou discordar, tá? Mas sim entender a lógica rigorosa que fundamenta essa visão de mundo. O ponto de vista do maximalista está apoiado em 3 critérios que para eles são inegociáveis. Primeiro, a demanda por dinheiro sólido, totalmente resistente à inflação. Segundo, uma crença numa segurança que seja absoluta, onde apenas aquele gasto de energia computacional bruta do Proof of Work é visto como incorruptível e livre de qualquer captura política. E por causa desses padrões extremos, a terceira consequência é a rejeição ativa de redes alternativas. O maximalismo olha para as outras infraestruturas, até mesmo gigantes como o Ethereum, e as considera experimentais, corporativas e suscetíveis demais a falhas humanas ou aquela centralização indesejada. Para dar uma humanizada nesses dados todos, tem uma citação no material que representa muito bem isso. Olha só. Alinhado com a visão maximalista, meu foco 100% no Bitcoin, saber que o código trava a criação em 21 milhões de unidades é a segurança irrefutável que eu exijo para o longo prazo. Isso mostra de forma bem direta como aquelas métricas matemáticas de escassez que a gente viu lá atrás impulsionam de fato decisões concretas de investimento no mundo real. Isso tudo nos traz a reflexão final levantada por esta apresentação. Com todas as cartas estruturais, matemáticas e filosóficas na mesa, a grande questão é como se posicionar num mundo digital em plena expansão. O caminho deve buscar aquela inflexibilidade defensiva e a segurança implacável do Bitcoin, ou deve abraçar as possibilidades infinitas e todo o ecossistema tecnológico do Ethereum? A beleza de entender os fundamentos é justamente ter as ferramentas para tomar as suas decisões com muito mais clareza. Pessoal, muito obrigado por acompanharem mais essa análise e até a próxima. E é isso aí, galera. Voltei. Gente, preparei essa apresentação com todas as informações para ser de forma mais resumida possível, tá? Espero que vocês tenham gostado. E gostaria também de fazer algumas adições a essa apresentação, né? Primeiro que a visão de longo prazo, que é o que eu tenho na minha carteira, está totalmente alinhada ao Bitcoin, tá? E o Bitcoin, ele realmente foi criado para ser uma alternativa de moeda, né? Para ser transacionado como moeda, para cumprir o papel de uma moeda, tá? Já o Ethereum, não, ele foi desenhado para ser uma plataforma onde você pode criar novas tecnologias, certo, gente? Ele tem também a função de moeda, porém, ao contrário do Bitcoin, ela é uma moeda
controlada, né? Existem pessoas por trás, né? O Vitalik, né, que é o dono lá que criou o Ethereum, né? Ele é uma pessoa que pode ser influenciada, né? Ele pode sofrer aí alguma pressão, por exemplo, dos governos, e ele tem ali o controle de poder queimar mais Ethereum e artificialmente controlar o valor da moeda. Já o Bitcoin não, gente. O Bitcoin, ele nasceu, ele está em operação. O criador, que é o Satoshi Nakamoto, que todo mundo fala, né? Ninguém sabe quem é anônimo até hoje, né? E ele cumpre esse papel de segurança, né? Ninguém consegue alterar a estrutura do Bitcoin, que é o quê? 21 milhões, acabou. E o que vai acontecer quando todo o Bitcoin for minerado? Será que o Bitcoin morre? Não. O Bitcoin continua. E por si só, ele vai se tornar mais escasso ainda. Por quê? Quando a mineração acabar, em 2140, o Bitcoin vai continuar existindo, só que não terão mais, né, o papel das mineradoras. Porém, inevitavelmente, ao longo do tempo, pessoas vão perder a senha, pessoas vão perder os seus Bitcoins, e a moeda por si só vai continuar se tornando mais escassa, ou seja, vão ter menos Bitcoins em circulação. Porque um exemplo, vamos lá, hoje eu tenho 10 Bitcoins. Se eu perder a chave de acesso da minha carteira, acabou, eu perdi o dinheiro. Esse dinheiro vai ficar lá, já era, né? O ponto negativo do Bitcoin é exatamente esse, né? Porque ele é totalmente responsabilidade sua. Não tem um banco central de um governo para poder te ajudar. Ele é única e exclusivamente responsabilidade sua, certo? Um exemplo, vamos lá, esqueci minha senha do Itaú e eu tenho dinheiro lá parado, eu consigo reaver, né? Consigo ir na agência, chegar lá no banco, pedir para recuperar a senha e tudo mais, né? Então, no Bitcoin não existe isso. Ele é único e exclusivamente seu. É sua responsabilidade você cuidar do seu dinheiro, né? Seu dinheiro digital. E, por exemplo, na data de hoje, o Bitcoin, hoje é dia 20/5 que eu estou fazendo esse vídeo. O Bitcoin, inclusive, ele tem um papel de ajudar países com restrições. Um exemplo, o Estreito de Hormuz, né, onde está tendo a guerra do Irã e dos Estados Unidos, os caras falaram, a gente não vai mais transacionar em dólar. Vamos transacionar em qual moeda? Bitcoin. Olha aí. Os caras foram lá, trocaram a moeda deles por Bitcoin e agora estão transacionando para escapar das sanções dos Estados Unidos, transacionando em Bitcoin, recebendo pagamentos em Bitcoin. Entendeu, gente? Então, o Bitcoin, ele cumpre o papel de moeda e também de reserva de valor. E a escassez dele é programada. Então, sim, ele traz uma segurança para o investidor, certo, gente? E uma previsibilidade. E é tudo que um investidor de longo prazo precisa, certo? Não é possível ter intervenção estatal no Bitcoin. Por exemplo, a China, ela proíbe, né, nos dias atuais, ela proíbe as transações em Bitcoin. Tá, a China proíbe, mas isso não proíbe o chinês de, através de, vamos supor, um VPN, entrar numa corretora, comprar Bitcoin e transacionar em Bitcoin. Isso não impede, certo? Então, o Bitcoin, ele é um fenômeno da natureza. Ele simplesmente foi criado e cumpre a função dele, que é somente ser uma moeda de valor de reserva, de troca. Entendeu, gente? Então, na minha visão de longo prazo, eu resolvi, né, não adotar nenhuma outra altcoin, nenhuma outra coin, e focar somente em Bitcoin para poder fazer acúmulo de capital, tá? Então, gente, inclusive, eu já tive experiências com outras altcoins, ali em meados ali da pandemia, ali 2019, quando começaram a lançar diversos jogos, né? Aqui, pelo menos no Brasil, a gente teve acesso a vários, né? Como Bombcoin, Cars, aí cada jogo criava uma moeda e você recebia por jogar aquele jogo, né? Eu mesmo cheguei a ganhar, na época, na moeda Bomb, cheguei a ganhar 20 mil dólares, porque eu comecei desde o início do joguinho, aí eu fui acumulando Bombcoins, aí a moeda foi subindo, eu fui vendendo, aí eu vendia a moeda, transformava em USDT, jogava para Binance, aí na Binance eu tirava de USDT e transformava em BRL e mandava para minha conta. Olha que louco, gente. Isso já aconteceu, né? Só que o problema das altcoins, essas coins que o pessoal fala, não, vai subir 10.000% igual o Bitcoin. Todas essas coins, elas são criações de pessoas e são controladas por pessoas, né? Então, cada uma tem uma tecnologia diferente. Porém, todas elas, as pessoas conseguem, por exemplo, o governo consegue intervir, né? Porque tem aquela pessoa, tem aquele rosto. Já o Bitcoin não tem, certo, gente? Então, ninguém consegue, por exemplo, achar o criador, o Satoshi Nakamoto. Então, o Bitcoin, ele se torna perfeito para ser uma reserva de valor, uma moeda de troca também, e ter
no seu portfólio para até se prevenir de uma eventual inflação nas moedas que a gente utiliza, né? Por exemplo, se hoje o real perde valor, quem transaciona real Bitcoin, o Bitcoin vai subir. Se hoje o dólar perde o valor, obviamente que o Bitcoin vai valorizar. Então ele acaba sendo uma proteção também, né? Então, na minha visão de longo prazo, acredito que na minha estratégia vai ser interessante a colocação aí do Bitcoin, tá bom, gente? E a gente só vai saber com o tempo, né? Então, vocês aí que acompanham, né, que vão estar vendo esse vídeo posteriormente, vão estar vendo aí a evolução, tá bom, gente? Então, é isso. Eu queria fazer esse vídeo exatamente para mostrar para vocês, né, a minha alocação aí em Bitcoin. Aqui, ó, tá aqui. Hoje, atualmente, eu estou 4% para trás, né? Aqui, ó, variação de 4%. O preço médio está em 403.371 mil. E o preço atual está em 386.687 mil, tá? Vamos ver posteriormente como vai estar essa posição, tá bom, gente? Então é isso. Era esse vídeo que eu queria gravar para poder falar para vocês aí o aporte que eu fiz e também a mudança na minha carteira, tá bom, gente? Então, muito obrigado. Espero que as informações aí sejam de grande valia aí para vocês. E quem puder curtir, compartilhar, dar aquele hype no vídeo, fico muito agradecido. E tamo junto, gente. Muito obrigado aí pela sua audiência, tá bom? Até a próxima. Tchau!